De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra. Ela é viva e é eficaz. Nunca ela volta vazia. Sempre ela faz o que o Senhor ordena que ela faça. Nesta noite, querido Deus, estamos expostos diante da tua palavra e desejamos que o teu bom Espírito possa nesta noite conduzir o nosso coração a crer na tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a palavra ministrada nesta noite crie frutos para a tua honra e para a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como vocês sabem, nós estamos vendo a carta de Tiago. Já há alguns domingos nós participamos aqui de ler Tiago, de pensar nesta carta tão curta, mas tão poderosa, que envolve tantos assuntos práticos. Como já vimos anteriormente, Tiago escreve uma carta aos cristãos judeus que estão saindo de Jerusalém por causa da perseguição. Eles estão indo morar aos arredores de Jerusalém, estão espalhados. Essa carta ela foi escrita entre o ano 45 e 49 depois de Cristo. É interessante, porque se nós pegarmos as datas dos evangelhos, não havia nenhum evangelho escrito ainda nesta data, não pelo menos os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Tiago, irmão do Senhor, ele tem o seu escrito baseado exclusivamente nas palavras de Jesus e mais, assim, pontualmente no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, que tem ali transcrito o Sermão do Monte. É claro que Tiago conhecia o Sermão do Monte, toda a igreja conhecia o Sermão do Monte, mesmo antes dele ser escrito nos evangelhos, um pouco depois da carta que Tiago escreve aos judeus. Nesse momento da sua carta, Tiago parece que está debatendo
com alguma pessoa, porque ele diz: se o irmão entrar, se você fizer isso, não parece, ele faz pergunta: você acha que você tem fé? Você acha que suas obras dizem a respeito da sua fé? Então, Tiago está sendo aqui um interlocutor, ele fala com alguém, e provavelmente Tiago está se referindo a pessoas que já nessa época estavam pregando um falso evangelho. Um evangelho que dizia que a fé é moleza. Um evangelho como alguns pregam hoje em dia. Você vai na frente da igreja, com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você crê nele no coração e fica tranquilo que agora você morreu e vai para o céu. Isso é um evangelho mentiroso. A Bíblia não diz nada disso. O evangelho é muito mais profundo do que uma profissãozinha de fé que todo mundo pode fazer. Inclusive, Tiago vai dizer aqui: você crê em Deus? Faz bem, porque até os demônios creem. E ele adere uma outra conotação: eles creem e tremem. Então, Tiago não está falando contra a fé, não a fé viva, a fé vigorosa, a fé de alguém que realmente se envolve com o evangelho. Tiago está dizendo daqueles que têm fé meia boca. Assim como João escreve a sua primeira carta para combater os gnósticos que diziam o seguinte: olha, você basta crer em Jesus, Jesus salva o seu espírito, a sua carne não tem jeito, a sua carne vai ser destruída, a sua carne não serve para mais nada. Então qual a teologia que eles montaram? Você crê em Jesus Cristo pelo seu espírito, e com a sua carne você faz o que você quiser. Você pode se esbaldar, você pode fazer qualquer coisa. Então o camarada pode fumar, pode beber, pode ir para orgia, pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, porque o espírito é que é limpo, a carne é uma desgraça mesmo, então entrega logo para o pecado. Isso é uma heresia que João escreve o seu evangelho e a carta dele para combater. E aqui Tiago está escrevendo de novo essa carta para combater alguns que estavam dizendo mais ou menos a mesma coisa. O importante é você dizer que você é de Cristo. O importante é você aparecer na igreja. O importante é você ir em alguns cultos lá, vai lá uma vez por mês, né? O importante é isso. O resto da sua vida, ninguém tem nada a ver com isso. Será que a gente tem esse evangelho hoje em dia? Ou era só na época de Tiago? Tiago então está aqui fazendo valer a voz da palavra, quando diz que a conversão e a fé em Jesus, uma fé sadia, uma fé viva, uma fé real, ela é com certeza evidenciada por boas obras. Uma fé malemar, uma fé superficial, uma fé de alguém que diz que encontrou Jesus um dia, que foi na frente da igreja, que levantou a mão, que fez uma oração, é uma fé pobre, miserável, e que suas obras não condizem. Por isso Tiago vai dizer: essa fé, você acha que essa fé, ela é salvadora? Essa fé não é. Tiago não refuta a justificação pela fé. No entanto, ele argumenta que essa justificação precisa ser vista através das obras. Tiago não está dizendo que as obras nos justificam. Ele está dizendo que a fé nos justifica, mas nós demonstramos essa fé pelas obras que fazemos. Ninguém pode ser justificado por obras. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, pode dar sopão para os pobres, pode ajudar a velhinha a atravessar a rua, pode ir dormir à noite de acompanhante com pessoa que não tem com quem dormir. Isso é tudo bom, bonito, aprovado, deve ser feito. Mas diante de Deus, isso não justifica ninguém. A justificação vem por esta música que nós acabamos de cantar. Cristo Jesus é quem nos justifica. No entanto, quando eu sou justificado,
eu preciso demonstrar que essa fé realmente mudou a minha vida, transformou a minha história. Interessante para você anotar, talvez você não teve coragem de contar, não deu tempo, nesse trechinho que nós lemos, do capítulo 14 até o versículo, do versículo 14 até o versículo 26, nós encontramos 11 vezes a palavra fé, 3 vezes a palavra crer, que também está ligado à questão de fé, então nós poderíamos ver que 14 vezes, e 11 vezes a palavra obras. O que isso quer dizer? Que o assunto do apóstolo Tiago aqui é que as obras precisam evidenciar a nossa fé, e que uma fé que não é evidenciada por obras, essa fé pode ser julgada, deve ser julgada, porque pode ser que alguém esteja se enganando, achando que tem fé em Deus, mas está longe da fé verdadeira. Então, irmãos, compreendemos que a máxima de Tiago aqui é defender que uma fé sadia é evidenciada por boas obras. Vou dizer de novo: uma fé sadia é evidenciada por boas obras. No primeiro momento que eu quero compartilhar com os irmãos, que Tiago fala, é que uma fé sem obras não é proveitosa. Uma fé sem obras não adianta. E por fim, uma fé sem obras é morta. É isso que ele diz no versículo 14. Ele começa a dizer: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Não adianta. E no versículo 17 ele termina dizendo: por isso só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, uma fé sem obras não é proveitosa. Uma fé sem obras não adianta. Na verdade, uma fé sem obras é uma fé morta. Tiago usa o exemplo de alguém que está sofrendo e precisa de auxílio. Versículo 15 ele diz: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia. O que é isso, irmãos? É a base da necessidade humana. Ninguém sobrevive sem o vestuário e comida. Num tempo de frio, você não procura lá um agasalho no seu guarda-roupa? Se você sair sem um agasalho no tempo frio, você pode ter uma doença, pode ter um bonito e morrer. Quando você está com fome, você não vai lá atacar a geladeira da sua casa? É natural. Nosso kit de sobrevivência, água, comida e vestimenta. Se o homem tiver isso, precisa reclamar de mais nada. Então Tiago usa da coisa mais simples. Ele diz: se alguém for até você e pedir 2 coisas, ele tem necessidade de comer e de se vestir, o que você faz? Aí Tiago diz: você é um camarada de fé, você vai profetizar sobre ele? Não é? Eu sou um homem de fé, vem aqui que eu vou profetizar sobre você, irmão. A profecia está aí, vai em paz, aqueça-se, alimente-se e satisfaça. Glória, recebe. Que a maioria das igrejas hoje tem a ideia de que nós estamos aqui para dar o espiritual somente. Se o irmão está passando necessidade, ema, cada um tem seus problemas. Se alguém está com fome, o problema é desse alguém que está com fome. Se alguém não tem roupa para se vestir, o problema é desse alguém que não tem roupa para se vestir. Não é problema meu, o meu problema é o espiritual. Eu preciso de oração? Então vem aqui. Glória, vem cá. Vou orar com você. Então quando alguém entra na igreja e diz: eu estou com fome e eu preciso vestir alguma coisa, a igreja responde: vai em paz, eu te abençoo, em nome do Senhor dos Exércitos. Põe os nomes bonitos, o El Shaddai,
o Jeová Jiré, e manda o camarada para a casa dele com a barriga roncando e com um frio do mesmo jeito. Então Tiago diz: que fé é essa? Que hipocrisia é isso? O que Tiago entende aqui, irmãos, que nós podemos aplicar, é que nós temos sido bons de discurso, mas muitas vezes nossas mãos estão vazias. Nós falamos bem, nós argumentamos bem, mas nós não produzimos absolutamente nada. Quando Jesus fala com os seus discípulos: olha, eu agradeço a vocês, porque quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, e quando eu estava preso, vocês foram me visitar. E os discípulos olham para ele e dizem: o que Jesus bebeu hoje? O senhor nunca teve uma situação dessa. O senhor nunca teve fome, o senhor nunca teve com sede, o senhor nunca teve nu e preso, muito menos. Jesus diz: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Irmãos, a igreja precisa se despertar, porque quando nós alcançamos as pessoas que têm necessidade e abençoamos as pessoas que têm necessidade, o nome de Jesus é glorificado, e agora, a partir daquele momento, há fruto em nós para apresentarmos ao Senhor. Enquanto nós não fazemos isso, em nós há discurso. O discurso de que ama, o discurso de que tem fé, o discurso de que é crente, o discurso de que vai para o céu, o discurso de que é melhor do que os outros, o discurso. E as pessoas muitas vezes olham para a nossa vida e nós somos que nem aquela figueira que Jesus olhou e falou: nossa, que figueira bonita, cheia de flor, cheia de folha. E quando ele foi lá caçar um fruto, não tinha nada. E ele amaldiçoa a figueira. Às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos olhando o dia a dia, estamos vivendo cada dia mais regalado com as coisas, nós gastamos com nós mesmos, sempre a melhor roupa, sempre as melhores coisas, sempre para nós, sempre para mim, sempre do que eu quero, sempre o que eu gosto. Eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero mais para mim. E quando nós olhamos para aqueles que sofrem, não há nada de nós para mudar a situação dessas pessoas. Não há um centavo do nosso dinheiro, não há um minuto do nosso tempo, não há nada. Sabe quem nós parecemos? A história que Jesus contou está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, a história do bom samaritano. Um homem foi assaltado e largado na estrada, e ele sofria porque ele foi assaltado, ele estava padecendo, ele tinha feridas pelo seu corpo. E ao passar por ali, um sacerdote olhou de largo e disse: não vou me envolver, vai que ele está morto. Se ele estiver morto e eu tocar nele, eu vou ficar impuro. E quem que vai pregar no culto da igreja estrangeira de indústria à noite? Não posso. Veio o baterista, quer dizer, o levita, e olhou o homem naquele estado e disse: vai que ele morreu. E se ele morreu, eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele, eu vou ficar impuro. E quem é que vai tocar bateria na igreja que está evangélica nas indústrias? Não posso.
E então, irmãos, veio um macumbeiro, passou ali e não se importou se o camarada estava morto. Chegou perto dele, viu que ele estava vivo, viu que ele precisava ser socorrido, socorreu ele, limpou as suas feridas, usou o seu animal para transportá-lo, levou ele numa pousada 5 estrelas na beira do caminho, deixou ele lá na pousada, pagou com o seu dinheiro a estadia do homem, disse para o dono da pousada: se ele precisar ficar mais dias do risco que eu estou pagando para ele se recuperar, o senhor deixa ele ficar, que quando eu voltar na viagem eu pago o restante. Jesus pergunta: quem amou o próximo nessa história? E nós vamos dizer, para os judeus, o samaritano era como um macumbeiro. Por isso que eu usei a palavra macumbeiro aqui, para você dar um start. Às vezes a igreja diz que ama, mas nós levamos tapa na cara quando nós olhamos lá na sociedade, a igreja não está fazendo nada. E quem está fazendo são aqueles que nós chamamos do quê? De índios. Eles estão socorrendo, eles estão ajudando, eles estão visitando, eles estão dando de comer, eles estão dando de vestir, eles estão gastando o tempo deles como pessoas que ajudam o próximo. Eles estão na rua à noite andando para ver se tem alguém precisando de alguma coisa para comer. E enquanto nós estamos o quê? Assistindo Netflix em casa, com um baldão de pipoca, reclamando da vida. Tiago diz: que fé é essa? Que fé é essa que fala e não faz nada? Que fé é essa que vê um amigo precisando de alguma coisa e bate nas costas e diz: vai com Deus, que Deus te abençoe, te ajude e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Bênção araônica sobre ele. Essa pega, se essa pegar, vai ser livre, pastor, eu creio. Uma fé sem obras não é proveitosa. Uma fé sem obras de nada adianta. Uma fé sem obras é morta. Segunda coisa, Tiago vai dizer para nós que uma fé com obras é proveitosa. Uma fé com obras, na verdade, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé real, é uma fé que você pode apalpar, você tem consistência. A obra pode demonstrar às pessoas que realmente nós cremos em Deus. E para isso Tiago usa 2 exemplos. Tiago fala assim: olha, vocês lembram da fé de Elias, que subiu na carruagem de fogo e foi para o céu? Tiago podia dizer: vocês lembram da fé de Eliseu, que jogou um machado, que achou o machado na água e fez ele flutuar? Tiago não pega esse exemplo, mas ele pega 2 grandes exemplos. Ele diz: vocês lembram da história de Abraão, que é tido como o pai da fé? Como é que a fé de Abraão foi reconhecida? Deus disse: Abraão, pega teu menino Isaque, leva ele lá no monte, e lá você vai sacrificar o seu único filho, que eu te dei, no altar para mim. O que Isaac falou? O que Abraão falou? Não, Senhor, jamais. Imagina, eu determino que isso não aconteça. Eu declaro, está amarrado. Pegou o menino e levou. E Hebreus diz para nós que ele fez isso porque ele cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por que ele foi oferecer o filho? Porque ele cria em Deus.
E a obra de Abraão foi reconhecida como alguém que creu, porque ele fez, ele apresentou algo. Raabe, quando os espias estavam lá, todo mundo atrás dos espias, vão matar os espias. Raabe creu em Deus, e ela fez? Vou fazer um culto de jejum e oração agora. Momento de jejum e oração em favor dos espias. Abriu lá o quartinho dela e começou a orar. Senhor, livra os espias. Senhor, amarra a boca do leão. Senhor, eu tentei. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Ela olhou, viu que os guardas estavam longe, disse para os espias: por aqui, entra aí. Fechou a porta e arrumou um lugar para os espias fugir. As obras de Raabe demonstraram que ela creu em Deus. Uma fé com obras é proveitosa. Uma fé com obras é verdadeira. Uma fé com obras é viva. Muitos querem mostrar sua fé somente com a sua declaração de fé. Vemos hoje pessoas debaterem fé com pessoas que nem mesmo têm fé. Tem crente hoje querendo debater fé com ímpio. Não, pastor, eu vou provar para o ímpio. Irmão, vai ler a Bíblia diz que ele é carnal e que o homem carnal não entende das coisas espirituais. Aí crente fica discutindo no Facebook com o ímpio. Aí fica bravo, sabe o que faz? Manda ele para o inferno. Você vai para o inferno. É sim. Discutiu, aí ficou sem argumento. Você vai queimar no quinto dos infernos, do lado do cabelãozinho, do lado do cabelo. Para quê? Aonde foi que Jesus mandou a gente combater a nossa fé com o ímpio? O ímpio não crê, irmão. Vira as costas para ele, põe o joelho no chão e o nome dele na sua oração. Porque se o Senhor não abrir os olhos dele, ele não vai crer. Tem gente hoje que quer pôr a sua declaração de fé em discipular pessoas antes que elas se convertam. Tem crente hoje que vai conversar com o ímpio, em vez de falar do amor de Jesus, vai falar para ele sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu vim falar para você dos 5 pontos do calvinismo. Você sabe o que é? Você não sabe o que é? Não acredito que você não sabe os 5 pontos do calvinismo. E ele vai querer debater uma teologia que nem ele mesmo entende direito. Para quê? Eu já falei aqui que os irmãozinhos pentecostais, eles querem discipular o cara antes de ganhar ele para Jesus. Chega um amigo e fala para o irmão pentecostal: vamos jogar bola? Deus me livre, guarde. Você joga bola? Eu jogo. Você vai para o inferno. Deus não gosta de bola. Tem as irmãs pentecostais, elas querem transformar a mulher ímpia antes dela se converter. Você não pode usar calça, você não pode usar bermuda, você não pode ter que usar saião, tem que usar coque, joga seus brincos tudo fora, cara desses batom, e aí Jesus gosta de você. Onde é que está isso na Bíblia? Fé boba. Infelizmente, muitos querem mostrar sua fé, sua declaração de fé, tornam-se fariseus. O que Jesus disse para os fariseus? Ele diz: olha, vocês colocam peso na vida das pessoas que nem vocês mesmos conseguem levar. Agora, o grande assunto, 2 grandes assuntos do mundo hoje, é a baleia azul, não é? Aí o crente vai conversar com os não crentes sobre a baleia azul e diz o quê? É falta de pizza, é falta de cinta, é falta da havaiana azul. E dá risada. E se conversar comigo, eu falo: é falta de fé em você, é falta de amor no seu coração, e é falta de você orar por essa geração que está aí morrendo
se suicidando, e você, como crente, não tem nem coragem de colocar o seu joelho no chão e orar para um adolescente desse. É um grande absurdo. Crente com ímpio. Ao invés, irmãos, de nós olharmos para isso e tememos no nosso coração por adolescentes que estão deixando de viver, nós damos risada fazendo piada. E falamos para os ímpios ainda. Compartilhamos a piada com os ímpios. Não gastamos um minuto de oração pelos adolescentes. Que fé é essa? Segundo assunto, a cabana. Filme A Cabana. E aqui o crente metendo pau, todo mundo no Facebook. Não, esse filme é herético. Esse filme não vale nada. Se você limpar a porta do cinema para dentro, você não volta para o inferno. Não vai assistir o A Cabana. Realmente é herético. Realmente tem um monte de coisa feia. Mas ele fala de Deus. E se o ímpio for assistir, vir conversar com você de Deus, se aproveita e evangeliza. Crente põe no WhatsApp, cuidado, não entre no Facebook, que vão mandar para você um negocinho chamado baleia azul. Se você clicar, você já está no grupo. Se você está no grupo, você morreu, você não pode sair do grupo. Os crentes mandando isso, irmão. Eu não posso com isso. Eu digo, irmão, se você está no grupo, você vai evangelizar todo mundo no grupo. Todo mundo no grupo vai ser liberto. Glória a Deus, ela não acabou a baleia azul e entrou a baleia de volta no lugar. Nós vivemos uma fé pobre, miserável. Queremos debater a nossa fé, mas não queremos demonstrar ela. Queremos ser o certo de tudo. Nós somos os melhores, os the best. Então fariseu, irmão. Faz jejum, não engole nem o cuspe. Enquanto as pessoas estão olhando para a nossa vida e estão dizendo, eu não vejo fruto. Não tem nada que demonstre Cristo. As obras devem justificar nossa fé, assim como justificaram a fé de Abraão e de Raabe. Não há discrepância em Paulo e Tiago. Alguns olham a carta de Tiago e dizem, nossa, o Tiago é totalmente contrário a Paulo, porque Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Tiago diz que nós somos justificados pelas obras. Nenhum. Tiago não fala isso, Tiago fala ao contrário, e nós interpretamos Tiago de maneira errada. E Paulo também não fala de uma fé, só crer, é só crer. E aí estamos livres, é só crer e aí vamos morar no céu. É só crer e não precisa fazer mais nada. É só crer e não precisa ter compromisso com Deus. É só crer e não precisa pensar em missões. É só crer, irmão. Paulo não fala isso. Leia direito o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2. Versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Temos certeza dessa salvação. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu mereço o céu, eu fui bom pra caramba. Não dá, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé, por meio da fé, por a graça de Deus, que enviou o seu Filho Jesus, morreu em nosso lugar. Nós cremos que aquele sangue de Jesus, há 2000 anos atrás, tem validade espiritual sobre as nossas vidas hoje. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, amém? Então qual é a discrepância? Versículo 10. Olha o versículo 10, que lindo. Porque somos criação de Deus, realizada em quem? Cristo Jesus. Cremos nele. Para quê? Para gozarmos da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Para não fazermos nada, porque Ele fez tudo por nós. Está escrito isso aí? O que está escrito no versículo 10 da sua Bíblia? Para fazermos boas obras.
Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. E aí Paulo continua: as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Querido irmão, fomos salvos para realizar boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, boas obras para que os homens vissem nós, cada um de nós fazendo, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Boas obras para que quando eles olharem para nós, eles vão dizer: esse é o pessoal diferente. Boas obras porque nós vamos glorificar Deus no meio de uma geração perversa e incrédula. Boas obras, não discurso, não fala, isso não, fruto, que tem que estar na minha vida, que tem que estar na tua vida. Mateus, o Senhor Jesus já nos ensinava isso. Capítulo 5. Lembra que eu falei que Tiago baseia muito a sua palavra em Mateus 5 a 7? Olha o que Tiago tem na cabeça quando ele está escrevendo. Mateus 5, do verso 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas, não é a sua fé, porque fé não é palpável. Os homens precisam ver as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quando você entra numa casa, as luzes estão no teto, sempre assim, é para iluminar o lugar. Você já imaginou se a gente pensasse aqui uma teoria: vamos tirar as luzes do teto que a gente não está gostando, vamos pôr embaixo dos bancos? Ninguém ia ofuscar o banco, ia ofuscar você sentado em cima, ia ofuscar. Essa igreja ia ficar uma penumbra. A nossa vida não é uma penumbra aos olhos dos homens quando não há em nós boas obras para que eles vejam. Nós somos como luz apagadinha, igual a luz desse negócio aqui que não funciona direito mais. Está morrendo, está apagando. Tem muito crente que está assim, está aquela velhinha de fim de festa, sabe? Que já queimou tudo. Deus quer que a minha vida e a sua vida brilhe como luz do mundo. E as pessoas só podem ver a luz do mundo por meio das obras que Deus deixou para que nós fizéssemos. Enquanto nós não fizermos as obras que Deus deseja de nós, o mundo estará cada vez mais perdido. Porque eles vão olhar para a igreja e eles vão ver muito falar, muito assunto, muito tema, muito isso, muito aquilo, mas não vão ver obras em favor daqueles que sofrem. Muitas vezes nem no nosso próprio meio nós demonstramos as obras. Quero concluir dizendo o seguinte: quais coisas você tem falado muito, mas feito pouco? Já pensou nisso? A gente fala para valer, tem um discurso lindo, maravilhoso discurso, mas na hora de fazer a gente se perde. Pensa um pouquinho, quais coisas você tem falado muito, mas feito pouco? Nós somos bons para falar dos outros, né? Mas às vezes nós não fazemos nem metade do que as pessoas estão fazendo. Quais oportunidades Deus nos mostra para que com as nossas obras nós possamos glorificar o nome dEle? Já pensou nisso?
Pensa ao seu redor, quais são as oportunidades que nós temos para glorificar o nome de Deus? Onde Deus vai ser exaltado, onde as pessoas vão olhar e dizer assim: aquele povo está fazendo diferença. Tem um irmão daquela igreja que é uma bênção. Tem um povo ali que realmente crê em Cristo, porque eles parecem com Ele. Quais são as obras, as oportunidades que nós temos, que estão ao nosso redor, para que possamos glorificar o nome de Cristo? No texto, como foi dito, pessoas passavam fome e tinham necessidade de roupa, e a igreja respondia com oração. Tiago disse: isso é uma fé miserável, é uma fé que para nada adianta, é uma fé que é morta. Será, queridos, que nós não estamos passando todos os dias do lado de pessoas jogadas na beira do caminho? Será que nós não estamos agindo como agiu o sacerdote, como agiu o levita? Deixando de realizar obras que possam glorificar o nome do nosso Deus. O que demonstra para os outros que temos fé? O que as pessoas veem na sua vida que dizem que você tem fé, que você tem fé? Quais são os frutos? Não é porque você põe lá no seu Facebook evangélico. Não é por isso. Que está cheio de gente que põe evangélico lá, mas as fotos por baixo do evangelho, só Jesus na cruz. Nossas obras estão brilhando como Deus determinou que o fizesse? Já fiz essa pergunta aqui e vou fazer de novo. Se amanhã essa igreja não abrisse, quanto nossa comunidade ia sentir falta de nós aqui? Quanto que os vizinhos iam falar: puxa, que pena. O quanto esse bairro ia dizer assim: não acredito que aquela igreja fechou, uma pena. Ou os vizinhos vão dizer: graças a Deus, porque a única coisa que eles faziam é atrapalhar o trânsito nessa rua. Foram tarde. Precisamos pensar, queridos. A palavra de Deus vem em nós para nos colocar como pensadores do Evangelho, do que nós temos vivido, do que Deus quer que nós vivamos, para a gente tentar entender qual é a distância do real de Deus, da vontade de Deus e daquilo que nós estamos fazendo nesse mundo. Cristo entregou a sua vida por nós, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, pagou um alto preço, nos resgatou e fez de nós testemunhas dele. E uma maneira de testemunhar é com as boas obras. E se elas não tiverem em nós, somos como uma figueira que tem boa folhagem, mas não mata a fome de ninguém. É totalmente desnecessária. Jesus foi lá e amaldiçoou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a compreender o propósito maior dele para as nossas vidas. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor é que produz em nós tanto o querer como o realizar. E nesta noite, ó Deus, diante de tão grande desafio, sermos uma igreja com obras que declarem o amor do Senhor aos homens. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos desperte. Desperta o nosso coração. Desperta os teus servos aqui nesta noite. Desperta cada um de nós
para entendermos aquilo que estamos fazendo e aquilo que deveríamos fazer. Tem misericórdia, Senhor, quando nós nos enganamos a nós mesmos, com uma fé pobre e medíocre. Quando não olhamos para o faminto, para o sedento, quando não percebemos, ó Deus, a necessidade do próximo, quando brincamos com coisas que devemos cortar o nosso coração, quando a nossa espiritualidade está tão vazia, Senhor, que não há nada em nós para as pessoas verem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Move o Teu Espírito no nosso meio, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente como a mente de Cristo Jesus. Que sejamos uma igreja que tem bons frutos para o Senhor. Que essa sociedade olhe para nós e diga: como esta igreja se parece com o mestre deles. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus.